Oi pessoal, aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. Nosso alvo de hoje fica em outro mundo, literalmente. É um objeto estranho que foi encontrado na superfície de Marte, exatamente esse objeto aqui que aparece na tela. Aqui nós temos a posição aproximadamente do objeto na superfície do planeta. Não quer dizer muita coisa porque nós não conhecemos, lá não tem um continente. Teríamos aqui África, Ásia, Europa, América e assim por diante, né? Então aqui está, mas é nesse lugar, com esse retângulo amarelo para indicar onde se encontra esse alvo. Então eu encontrei este objeto nesse vídeo que foi postado agora no dia 27 pelo Dobbs, o vídeo de Dobbs e Ward, chamado Craft-like Object on Mars, objeto com forma semelhante a uma nave em Marte. Isso é uma maneira de dizer, né? Ninguém sabe o que é isso. Então ele fala, o Brian Dobbs fala, essa imagem foi tirada em 19 de outubro de 2011 pelo sensor HiRISE, é uma câmera no orbitador de reconhecimento de Marte, uma sonda da NASA que está em órbita do planeta Marte. Este estranho objeto foi originalmente descoberto pelo pesquisador sul-africano John Ward, que é esse camarada aqui. Então, para aumentar a resolução da imagem, John usa um software especializado em ampliação de escala conhecido como Gigapixel, que a própria NASA usa para aperfeiçoar as suas imagens. É como se fosse para poder puxar a última gotinha do fundo do copo, né, em termos de resolução. Não deixar nada para trás. A minha pergunta é, será que isso é uma pegadinha? Será que a NASA colocou essa imagem lá? Isso aqui é teoria da conspiração? Ou um teste psicológico sobre o nosso grau de credulidade? Caramba! Um ensaio sobre a receptividade do assunto vida fora da Terra? Ou vida em Marte? Quem sabe? Ou apenas mostra uma feição natural do terreno? Não me parece que isso seja uma feição natural, né? Ou seria um objeto produzido por uma inteligência não humana extraterrestre? Uma inteligência marciana? Que talvez, provavelmente, não vive hoje lá, mas viveu lá há milhares, ou quem sabe centenas de milhares, ou mesmo milhões de anos atrás. Antes de mostrar as nossas sessões de visão remota, vamos falar o que é visão remota. A visão remota é a aquisição e descrição por meios mentais de informações bloqueadas da percepção comum pela distância, ocupamento ou tempo. Porque se a informação que eu quero não estiver bloqueada, eu não preciso da visão remota. O Ingo Swann costumava falar, se você quer ver o que tem dentro de uma caixa, abre a caixa e vê. Não precisa usar a visão remota para ver o que tem dentro da caixa. Então nós usamos a visão remota justamente quando o que nós queremos conhecer está fora do nosso alcance, dos nossos sentidos ou dos nossos meios para chegar até lá, seja porque é algo que já aconteceu há muito tempo atrás ou vai acontecer no futuro, né? Essa definição se encontra nesse livro, Os 12 Princípios da Visão Remota, que foi escrito pela alemã Jana Roge e mais 2 assistentes, e foi traduzido por mim. A pedido dela, ele se encontra à venda na Amazon. Um livro muito bacaninha, quem quiser saber sobre visão remota, tem tudo ali, o jargão, as principais personalidades e tudo mais. Você precisa entender o que são os critérios para você fazer visão remota, inclusive são esses 12 princípios, né? E um desses princípios é estar cego para o alvo. O visualizador remoto trabalha cego para o alvo. Ele não sabe o que é o alvo. Tem vários motivos para isso. E acredite, é mais fácil trabalhar cego para o alvo do que sabendo o que é o alvo. Mas o motivo original é outro, é para dar credibilidade. Se eu sei o que é o alvo, para que eu vou fazer visão remota? Então, nesse caso deste alvo, nós fizemos uma sessão coletiva em 9 de fevereiro de 2026. Participaram essas pessoas que estão aqui na foto, né? E como é que é essa sessão coletiva? Eu chamo de leilão de visão remota. Não leilão, que ainda mais? Cada um vai apresentando aquilo que aparece na sua mente e vai compartilhando com os outros. É uma divertida sessão coletiva. Eu dirigi a sessão, fiz perguntas neutras para não dar nenhuma deixa, nenhuma dica para os visualizadores do que poderia ser esse alvo. Tem que saber falar, de modo que eu mantivesse os visualizadores cegos para o alvo. A coordenada usada, um número de referência, foi 260130, que não quer dizer nada. Vou mostrar as sessões desses 3 visualizadores, a Bruna, a Nika e o Robert. Então, a visualizadora Bruna fez uma sessão com 2 páginas e aqui está os principais desenhos dela, né? Então, esse desenho aqui à de esquerda, tudo que eu tinha na minha mente, isso parece uma relação entre Marte e Terra. Peguei na internet esta foto aqui, essa imagem, que é uma composição, né? Marte é bem mais longe, ele nunca aparece nessa posição em relação à Terra. Eu simplesmente rodei um pouquinho a foto, ficar no mesmo ângulo que ela desenhou na folha dela. Ela fala em flutuação, ela diz, opa, estou no espaço. Fez esse desenho aqui, não sei exatamente o que é, se
Esse corpo aqui no centro seria o próprio Sol, ou a Terra e Marte estaria girando em volta da Terra, ou Marte com as suas duas luas em volta, Phobos e Deimos, não sei, mas ela diz espaço, sabe que está no espaço. Nós fizemos um exercício para calcular a distância, para ver se estava muito perto ou muito longe de nós aqui. E a informação que ela obteve que é ficar muito longe, obviamente lá em outro planeta, né? E o contato com o alvo fez o subconsciente dela ativar as memórias para ela e obter certos AOL. AOL significa Analytical Overlay, sobreposições analíticas. O que é isso? O que é Analytical Overlay? Aqui que o subconsciente quer dizer para ela, ó, parece com isso, parece com aquilo, ó, não quer dizer que o alvo é aquilo, mas fez lembrar dessas coisas. Então, o alvo fez ela lembrar de ET, de planeta, de Lua, espaço, do Sol, menos de Marte. Mas né, não tem problema. Tudo que tem a ver com Marte, ó, é planeta, é Sol, tem alguma coisa aqui, tem Lua, espaço, né? E tem extraterrestre na jogada. Então, ele fez ela lembrar disso. Quando você escreve, então, a OL, não está dizendo é isso, está dizendo parece com isso. Então, aqui ela fez esses desenhos que eu achei muito bons, esse aqui muito bom, que interpreta o que passa na mente dela. O mais importante é a relação de aspecto. O que é a razão entre o comprimento e a largura, que está muito bem similar ao objeto alvo. A razão entre comprimento e largura bem representada aqui. Aqui também, um pouquinho mais alargado, mas mostra que é um objeto retangular. Fala em pedra, nós temos pedras em volta. Possivelmente ou provavelmente esse objeto também é feito de pedra, quem sabe? Esse acento circunflexo, né? Parece que é uma representação dessa sombra aqui, ó. Esse ângulo nesta sombra acima e à direita do alvo. E ela fala em estrutura artificial. Muito bom, parabéns, Bruna. Excelente. Vamos ver a sessão da Ana, da Nica, nossa querida Ana. Aqui só para mostrar, aproveitando o comprimento aproximadamente deste objeto, são 20 metros. E ela fez vários desenhos que são bem relacionados ao alvo. A circular, bordas arredondadas, está falando das bordas, né? Aqui temos esse objeto aqui também, essa coisa em cima que é meio circular, não sabemos o que é isso. Parecido com profundidade pequena, parecido com antrópico, quer dizer, feito ou modificado pelo homem, ou seja, artificial. Paredão grande, esses detalhes aqui do lado que não aparecem na imagem. Pode ser uma interpretação do que está em cima, ou pode ser algo que de fato esteja do lado, mas a imagem, o sensor orbital não conseguiu captar. Outros desenhos do mesmo local, vocês podem ver que ela foi bem em cima lá, estava vendo o objeto. E fala de água. Já se sabe que Marte ainda tem água, ela congela e descongela de acordo com as estações, e houve água no passado, muita água, né? Então, como a ideia desse alvo é ver no passado a condição original em que esse objeto se encontrava, então pode aparecer como apareceu água para a Ana, para a Nica. Outros desenhos, aqui como se tivesse uma porta do lado, muito interessante. Uma estrutura marrom, lembrando que a imagem é preto e branco, mas Marte não é preto e branco. Então ela viu uma estrutura marrom, viu ferrugem preto, uma estrutura contemporânea. O que isso quer dizer? Contemporânea? Para a época dela, né? Água, umidade no ar, vapor. Parecido com ferro, muito ferro. Essas 4 barrinhas aqui podem ser essas 4 barrinhas aqui no canto superior esquerdo da imagem. Pode ser essas 5 barrinhas. Aqui ela vai falar de propósito. Seria uma estrutura de natureza ou propósito cultural. Recebe pessoas. Fala em museu, quadros. Será que tinha museu e quadros antigamente lá? Interessante. É uma estrutura de madeira por dentro. Muito interessante. Fez lembrar de Pedro I e Dom Pedro II, porque ela vai falar de família real. Uma vida anterior, antes era outra situação, uma situação anterior. Fala de forte e fortaleza. Será que é isso mesmo? O que isso tem a ver com forte e fortaleza? Uma estrutura de apenas 20 metros de comprimento? Talvez fazendo parte de um conjunto maior. Também esse desenho aqui, mais cores, roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Eu falar em arco-íris, continuidade, parecido com como olhar para dentro de um quadro ou uma estrutura. Ela estava olhando dentro dessa estrutura. Quem sabe o que é isso? E vai ver um casal de biológicos, de pele clara, pelo marrom castanho claro, um homem e uma mulher. Estavam com a proteção contra o frio, um casaco, um gorro fofinho e macio. Muito bom, Ana. Parabéns. Por último, vamos ver a sessão do Robert. Ele falou que estava no alto, no ar, fala de palitos, temos palitos aqui, forma de palitos aqui, né, no canto superior direito da imagem, esquerdo da imagem. Black, espaço aberto, delimitado.
num outdoor, fora da porta, né? Num espaço, outdoor fora, espaço aberto. E vai falar de monarquia, coroa. É possível que ele tenha pego carona na sessão da Nika, ou pode ser que ele mesmo tenha percebido isso, que tem alguma coisa relacionada à monarquia, coroa, alguma estrutura governamental nenhuma civilização que teria existido em Marte no passado, quem sabe? Porque na visão remota de alvos que você não tem como comprovar o resultado, todo o resultado ele é necessariamente especulativo. Você lança informação, se conseguir refiná-la com investigações futuras, excelente. Se não conseguir, para por aí. Mas não pode nunca dizer, é isso, não há como garantir. Aqui eu dei um comando de movimento, enquanto eles estavam fazendo a sessão, mova de 100 metros para cima, olhe para baixo e descreva o que você vê. Ele fez um desenho sensacional, ele novamente desenhou a curvatura do alvo, mesma coisa, excelente relação de aspecto entre o comprimento e a largura, é a mesma forma geral do alvo. Esse retângulo atrás seria algo relacionado às sombras, e excelente, de qualquer forma, isso aqui diz que ele estava bem no alvo mesmo. E fez esse desenho, tem esse sujeito aqui, não sei quem é, de óculos, pode ser o presidente Lyndon Johnson, né? Vou falar a respeito daqui a pouco. Fala de treliças, aqui nós temos esses traços aqui, que interpretou como treliça. Essa pessoa aqui com chapéu tipo Napoleão, não sei quem é. Esse desenho que parece um ramo, uma palma, pode referir-se a essa estrutura aqui em cima do objeto. Essa curva novamente representando muito bem essa extremidade do objeto de interesse. O Johnson pode ser muitas coisas. A Alana Johnson, que trabalha na NASA, na sede da NASA em Washington. Pode ser um dispositivo feito no Centro Espacial Johnson, construído em Johnson ou por Johnson, para ajudar o navegador rover, né, o chip rover de Marte, para a busca de sinais de vida. Pode ser esse pesquisador, o J. Johnson, que fez um artigo, escreveu um artigo junto a essas pessoas, a cor do céu marciano e sua influência sobre a iluminação da superfície de Marte. Pode ter sido essa pessoa. Pode ter sido também referir-se ao Centro Espacial Lyndon B. Johnson, que fica lá no Texas, no centro da NASA. Ou, para mim, eu acho mais provável que tenha sido uma sobreposição analítica. Por causa disso aqui, porque eu procurei lá, bota lá HiRISE, que é o nome do sensor que produziu as imagens, e a palavra Johnson. Aí, de cara, apareceu isso aqui, HiRISE Johnson Johnson, V2 Guide, Protocol Guide. É uma cadeia de informações que pode aparecer, uma visão remota é assim, você não sabe o que está vendo, e você tem que colocar tudo que você vê no papel. Os propósitos, então, que nós já observamos, o Robert falou de monarquia, coroa, estaria associada a esse objeto lá. E a Nika, além disso, né, da família real, ela é uma estrutura cultural, recebe pessoas, ou recebia. Teria museus e quadros, estrutura de madeira lá dentro. Alguma coisa que foi no passado, uma vida anterior. A situação era outra. Hoje está tudo seco lá, um desertão, né? Tem água, mas a atmosfera rarefeita, ventos horríveis, não sustenta a vida como a conhecemos, né? Pode sustentar outra maneira de viver, bem possível, mas não uma família real, não teria um forte, fortaleza. Tudo isso aí seria uma coisa do passado. Então é isso aí, espero que tenham gostado desta sessão, destas sessões, né? Esse alvo. Eu falei do treinamento de visão remota, treinamos 2 vezes por semana, segundas e sextas. E agora, para quê? Para preparar para alvos operacionais. Nós vamos estar agora com 6 visualizadores remotos, ou 6 visualizadoras remotas, visualizando um alvo operacional. Os resultados espero que sejam muito interessantes. E quando tivermos um retorno, uma confirmação dos seus achados, em algum momento futuro, espero ter a possibilidade de postar isso para todos vocês conhecerem. Enquanto isso, se quiserem, conheçam a Stargate Brasil, procurem nosso site, conheçam nossos cursos e estão convidados a participar de nossos encontros. Obrigado, sucesso, até a próxima.